Oi, gente, espero que vocês estejam descansando bastante o corpo aí, porque agora nós vamos exercitar a mente, tá? Chega de ficar vida boa aí, né? Só televisãozinha, filminho, não. Vamos estudar um pouquinho das estruturas internas da Terra. E ó, estamos iniciando o segundo bimestre, por isso fique atento, tá? Vamos estudar um pouquinho a Terra, esse planeta maravilhoso, né? Então nós temos aqui primeiramente a crosta terrestre, podem ver, também chamada de litosfera. Temos em segundo plano o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Essa é a divisão clássica do planeta, tá? Então nós temos que decorá-la? Temos, tá? Aqui está o manto e aqui nós temos o material, que ele é um fluido, né? Ele é pastoso e é daqui que sai o magma, né? Pelos vulcões, são expelidos pelos vulcões. E aqui, à medida que você entra para a parte interna da Terra, as temperaturas sobem muito, chegando a 6.000 graus no núcleo interno. A temperatura menor aqui, desse material pastoso, esse fluido que é o magma, o material menos quente está a 2.000 graus, está aqui ó, no manto superior. Aqui também é chamada de astinosfera. Cuidado para não confundir, não é atmosfera, é atinosfera. Tá? Atinosfera é da onde sai o magma, aqui do finzinho do manto superior e é expelido pelos vulcões. Tá? Bom, o fato é que a Terra aqui, como você está vendo, é uma verdadeira panela de pressão, né? Isso aqui com temperaturas muito elevadas, tá? E o que acontece? Ela exerce uma grande pressão na crosta terrestre. Já é comprovado, né, que há muito tempo atrás, exatamente 250 milhões de anos atrás, do qual a estrutura, as tabelas geológicas dizem que era o período do Mesozoico, o planeta tinha apenas um continente, que nós chamamos de Pangeia, que significa uma única massa de terra. E havia uma única massa de água, que é a Pantalassa. Mas por causa dessa pressão interna aqui, ó, os continentes se separaram, formando 6 continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. 6 continentes. A Antártida pode ser chamada também de Antártica, tá? O continente gelado. Então, o planeta foi se desmembrando. Por quê? Por causa que a pressão interna exercida sobre a crosta fez com que houvesse os movimentos da crosta terrestre, separando todo o planeta. Então você tem aí 6 continentes e ainda se movimenta, gente, tá? Para você ter uma ideia, a América do Sul, a América toda, né? Ela se distancia da África e da Europa na casa de 2 centímetros por ano. Né? A cada 365 dias, nós, Brasil, ficamos 2 centímetros mais longe da África, tá? Enfim, um dia vamos transpor o Pacífico e chegar lá do outro lado, né? Emendar com países como o Japão, países da Ásia, próximo ali da Austrália, também na Oceania, mas ninguém aqui vai viver para ver, tá, pessoal? Então podem ficar tranquilos, tá bom? Isso vai demorar muito tempo, milhões de anos, né? Até lá Jesus já voltou. Então vamos lá. Aqui você tem as estruturas do planeta, tá? Enfim, vamos passar para frente para a gente estudar um pouquinho mais, tá? Aqui você tem, certo? Um outro, né? Slide aqui mostrando crosta ou litosfera. Aqui está a crosta. O mar fica sobre a crosta, tá? Voltando no slide aqui para você ter uma ideia, o oceano está sobre a crosta terrestre, tá? A crosta terrestre, até chegar esse magma aqui, ó, ela vai ter entre 35 e 70 quilômetros. Nos lugares mais rasos, onde o relevo, né, é profundo no mar, pode ter até 5 quilômetros. Mas veja o lugar, o tanto menor que você vai encontrar de terra aqui, 5 quilômetros, 5.000 metros de terra, para você conseguir chegar até a atinosfera, até o manto superior. Enfim, e o mar está sobre essa camada, que é a crosta terrestre, tá? Então, embora na superfície da Terra nós vejamos mais água, e na Terra, na superfície, tem mais água, mas se você pensar em planeta inteiro, né? A parte interna, nós vamos ter mais terras, tá, gente? Por quê? Porque daí você vai ter até a parte interna. Ó. Você tem que pensar que da crosta até o núcleo tem um raio de 6.000
371 quilômetros. Aí isso dobra quando é o diâmetro, né? Seria de um lado ao outro. O raio da Terra, 6.371 quilômetros tem. Então é distância, né? É uma distância grande, enfim. Vamos passar para frente, para a gente estudando mais. Aqui nós vimos, né? Aqui você pode ver que é uma imagem mostrando a placa tectônica se movimentando. Lembrando que aqui só mostra a placa, tá? Não está mostrando a crosta terrestre que fica em cima dela, tá? Então a placa se movimenta. Estão vendo? Eu queria voltar aqui nessa parte do primeiro slide para fazer então um comentário com vocês, que é o seguinte: tem um pensador estudioso chamado Alfred Wegener. Ele era um alemão e ele dizia que a crosta havia se movimentado. Ele se embasava no desenho do planeta. Por exemplo, a América do Sul encaixa perfeitamente na África. E tem outros planetas com um ajuste aqui, outro ali, eles se encaixam. Desculpa, outros países, tá? Outros continentes também, que eles se encaixam um no outro. Então ele viu que era um quebra-cabeça. Quando ele disse isso, Alfred Wegener, esse alemão, falou isso no início do século XX, riram dele, né? Mas quando ele morreu, a ciência, os cientistas da época disseram: a ciência perde um grande homem, porque viram que ele estava certo. O grande detalhe era saberem o que impulsionou essa Terra se dividir, se separar. Chegaram a pensar que era, né, a gravidade da Lua, né, os próprios terremotos, mas na verdade hoje se sabe que o que impulsionou a separação desses continentes é justamente a pressão que existe dentro do planeta. Aqui é muito quente. Como é muito quente, tudo que é muito quente tem uma tendência a subir. Quando resfria, desce. A gente pode ver o caso do ar. Nós já estudamos o ar lá no primeiro ano. Aqui embaixo ele aquece, porque a crosta foi aquecida pelo sol. O ar sobe, chega lá em cima, está frio. Ele gela, as moléculas de ar se comprimem, pesam e desce. A chaleira de água no fogão, né? À medida que ela vai esquentando, a parte de baixo da água que está na chaleira esquenta, ela sobe. Chega em cima, ela fica menos quente, ela desce. Esse sobe e desce e faz a água borbulhar. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui chega a 6.000 graus, só que aqui é duro, o magma não chega aqui, tá? Aqui está 2.000. À medida que esse magma vai descendo, ele chega a 5.000 graus aqui no núcleo externo. Esse magma vai subir, sobe, ele perde temperatura, desce, chega a 5.000, cai para 2.000, desce, sobe para 5.000. Então esse sobe e desce do magma gera uma pressão tão forte que faz as crostas, aliás, faz as placas tectônicas se movimentarem e fez a própria crosta se movimentar. Por isso se chama também força tectônica ou tectonismo. O tectonismo é essa força interna que faz as placas se movimentarem e provoca toda a mudança na superfície. Provoca vulcões, formam dobramentos, que são montanhas, falhamentos, que a gente vai ver o que é, as dorsais, provocam terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, e enfim. E é também a separação dos continentes. Então há uma infinidade de coisas que acontecem por consequência desse movimento. O nome desse movimento, do magma estar mais quente e descer, o magma esfriado e subir, chama-se movimento de convecção. Só que uma coisa é importante vocês saberem, tá? O magma aqui está 2.000 graus, aqui está 5. Então quando o magma sobe, porque ele está mais quente, ele não esfria, tá? Ele vai a 2.000 graus, ele diminui a sua temperatura. Só que 2.000 graus é quente pra caramba, tá, gente? Então 2.000 graus, aí ele pesa mais, aí ele desce, chega a 5.000, sobe. Então ele vai fazendo esses movimentos de convecção, gerando uma pressão incrível aqui, trazendo muitas mudanças em toda a superfície que nós vamos ver. Movimentos de convecção, é o movimento do magma quente e o magma mais frio. Tectonismo é essa pressão que a Terra exerce sobre a crosta, provocando, pessoal, toda essa mudança que eu falei, né? Terremotos, maremotos, tsunamis por consequência disso, tá?
formando montanhas, falhamentos, dobramentos, dorsais, que são montanhas dentro do mar, a gente vai ver vulcões, tá? Mudando também, fazendo a própria crosta se modificar, enfim, tá? Aqui nós temos um desenho bacana, ó. Então, como eu já disse para vocês, aqui são dobramentos, ó. A colisão da crosta terrestre formou esses dobramentos. Aqui você tem, né, um nome chamado sial, silício e alumínio, tá? Isso daqui é a crosta externa, a parte externa. A crosta interna é aquela que está dentro do mar. É formada por silicato de magnésio, né? E no caso vai receber aqui um novo nome, que é cima, né? Que é silício e magnésio. Silicato, silício e magnésio, tá? Que vai formando a crosta interna, certo? Que é dentro do mar, tá? Tem uma espessura de 5 a 15 quilômetros, pode ter, certo? Então, sial e cima, tá aí, tá? Nós temos aqui um outro mostrando aqui o manto, ou pirosfera, tá? A gente conhece normalmente por manto, né? Mais popular, mas cientificamente a pirosfera, tá? Então, você tem aqui o manto, os movimentos de convecção, ó, sobe e desce do magma, gera uma pressão, olha aqui, vai formar uma montanha, está pressionando, né? As placas colidem. Quando a placa colide, ó, uma na outra, você vai ter aqui o que? Uma obducção. Quando uma bate na outra, então se chama obducção, provoca terremotos. Aí uma placa submerge a outra, ó. Isso se chama subducção, né? Lá no 6º ano, quando eu brinco com as crianças lá, ensinando essa matéria, e não sei se vocês vão se lembrar, né? Já fazem o que? 7 anos isso? Não, 6 anos. Então, você tem obducção, subducção. Aí eu brinco com os alunos, né? Eu vou cantando. Obducção, subducção. Obducção, subducção. Subducção, ela vai para baixo, né? Obducção, elas colidem. E isso acontece, muitas vezes, no mesmo evento. Ela colide, aí terremotos, né? E aí ela vai cedendo para outra, vai formando a subducção, tá? Então uma colide sobre a outra. E aí você tem aqui, né, um exemplo bem claro de como isso acontece, tá? Então é um movimento, tá aqui, ó, movimento de convecção, né, para aqueles que querem. Né? Aí você vai ter terremotos, erupções vulcânicas, tá? O magma vai ser expelido, enfim. Você tem a obducção e a subducção, né? Aqui mostrando mais para a gente a questão que envolve a Terra, né? Então tem a parte mais interior da Terra, né? Níquel e ferro, que é o núcleo, tá? Núcleo externo e núcleo interno. Aparece sólido, profundidade 6.371, tá? Pois 70 mais é 71, certo? O núcleo interno. Bem aqui, ó, o miolinho da Terra, o raio dela, tá? O núcleo externo aparece líquido, com profundidade de até 5.100 quilômetros. Líquido, porém pastoso, tá? Pastoso, acho que ficaria melhor. Tá? A crosta, o manto, o núcleo. Aí o núcleo superior, o núcleo inferior, o manto externo e o manto interno, né? Enfim, curiosidade, o manto interno, que é durinho, tá? Ele gira ao contrário do planeta. Enquanto o planeta gira do oeste para o leste, o núcleo interno gira leste-oeste. Então ele faz esse movimento aqui, ó. Núcleo interno, deixa eu fazer para vocês. Faz esse movimento dentro da Terra. A gente vai estudar isso mais para frente, e aí você vai ver que esse é o motivo da Terra ser qualificada como um ímã. Você sabe que tem a bússola, que aponta sempre para o norte. O ano que vem vamos estudar a questão do norte magnético e o sul magnético, tá? Aí vocês vão ver que tem diferença. Mas por enquanto vamos ficar nisso. A bússola aponta para o norte, seguindo o quê? O magnetismo. Esse magnetismo acontece por quê? Por causa do giro no núcleo interno, que é o contrário por dentro da Terra, tá? Bom, vamos passar para frente. Vamos lá, aqui está Alfred Wegener, tá? Já falei dele para vocês, o homem que descobriu que a crosta terrestre era um continente só e se separou, tá? A teoria da deriva dos continentes, tá? É essa a teoria dele, que hoje é comprovada, tá? Não tem mais discussão, certo? Então tá aí, ó, uma possibilidade do encaixe, América do Sul na África, América do Norte na Ásia com a Europa, na Antártida, Austrália. Uma possibilidade bem certa, tá? Talvez tenha tido alguma diferença aí, mas bem certa, bem próxima do que deve ter sido, tá? Aqui você tem o desenho das placas tectônicas, ó, né?
vendo? Como é que a gente sabe onde elas estão? Se elas estão enterradas a 70 quilômetros da superfície, né? Nós sabemos porque onde tem a divisão das placas, você tem montanhas, você tem terremotos e tem vulcões. Então a gente consegue saber onde elas estão. Por exemplo, o Brasil não tem terremoto por quê? O Brasil está aqui, ó. Você está vendo que o Brasil não está no encontro de placas? Ele não está no meio da placa. Aqui, por exemplo, é um encontro de placa. A placa de Nazca, ela coincide aqui com a placa da Sul-Americana ou América do Sul. E quando elas colidem, você vê terremoto aonde? No Chile, que está bem pertinho aqui, ó. Tá vendo? Mas quando esse terremoto chega no Brasil, esse terremoto está tão fraco que a gente não sente nada, né? A escala de terremoto, ela é no máximo 9,5. E nós sentimos aqui no máximo na escala 2, é muito fraca. Então não dá para sentir o tremor, tá? Quando colide mais, o Chile sente muito o tremor. Você pode perceber que aqui formou a Cordilheira dos Andes. Por que se formou? Porque quando uma placa se choca a outra, você vai ter a formação de montanhas. É mais ou menos assim, ó. Você tem aqui as duas placas colidindo, batendo uma na outra. Aqui em cima você tem a crosta terrestre. Quando essa placa choca em cima uma da outra, o terreno, se for plástico ou flácido, seria flácido o termo, elástico, né, flexível, quando ela se choca, o terreno vai o quê? Dobrando, formando uma montanha. É assim que forma as montanhas, que nós chamamos de dobramentos, tá? Podem ser montanhas antigas, com 250 milhões de anos ou mais. Ou pode ser montanhas jovens, com 60 milhões de anos, que ocorreu há pouco tempo em termos geológicos. Para a idade de montanhas é jovem, né? Lógico, 60 milhões de anos. As montanhas de 60 milhões de anos para baixo são jovens. As velhas têm 250 milhões de anos. Mas por que elas acontecem? Por causa do choque das placas. Ela vai colidindo, tá? Cinegrafista, vê se você consegue pegar para mim 2 folhas sulfite, fazendo um favor, tá? Então, é o seguinte, pessoal, continuando aqui. Aqui tem a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes ocorre por causa da colisão de 2 placas. E ela vai elevando aqui, como você sabe, né, toda a região dos Andes. O Himalaia, ó. O Himalaia está bem aqui. Você tem 2 placas colidindo aqui. Você tem a Indo-Australiana com a Euroasiática, também chamada de Eurasiana. Elas colidem e formaram o Himalaia. São montanhas jovens, o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, as rochosas dos Estados Unidos, ó, que é a colisão da placa do Pacífico com a norte-americana. Olha o sul da Europa. Ó. Aí você encontra aqui os Pirineus, estão lembrados? Os Apeninos, os Dináricos, os Cárpatos, o Cáucaso. Por que se formaram essas montanhas? Porque aqui você tem o encontro da placa da África com a Euroasiática, se chocando. As placas, elas têm alguns movimentos diferentes, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um movimento que é divergente, ele provoca terremoto e forma montanhas. Obrigado, cinegrafista. 2 mesmo, tá? Bom, deixa essas aqui, a gente vai ver certinho. Bom, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Você tem 2 placas se chocando. Quando elas se chocam, o que acontece? A mais frágil vai se dobrando, formando uma montanha. Então, quando elas se chocam, tá? Ela vai formando uma montanha, a mais fraca. Tá? Então, você tem o que? Os dobramentos. Tá? Dobramentos são montanhas. À medida que elas se chocam, ela vai elevando a montanha. Se o chão for muito duro, em vez de formar montanha, ele vai rachar e formar falhamentos. Nós temos alguns poucos falhamentos na nossa região aqui no Brasil. E eles estão próximo da Serra do Mar, Serra Geral, está lá próximo da região litorânea. Mas um falhamento muito conhecido fica nos Estados Unidos. Bem aqui, ó, na região da Califórnia, tá vendo? Aqui é o falhamento de Santo André, do qual a gente chama de San Andreas, tá? Então está aqui, ó, é o encontro da placa Pacífico com a da América do Norte. Só que essas placas, elas não têm esse movimento que é o divergente. O movimento delas é assim, ó, transformante ou transcorrente. Tá? Então você tem 3 movimentos: divergente,
transformante ou transcorrente, e você tem um movimento que ela faz assim, ao contrário, elas não se chocam. Pelo fato delas não se chocar, elas não têm um poder grande destrutivo, apenas expelem magma, por isso elas são chamadas também de construtiva. As divergentes é destrutiva, por quê? Provocam terremotos, montanhas, e os terremotos são altamente destrutivos. Esses são construtivos, porque expele magma, vai formando montanhas, tá? Por exemplo, a da placa sul-americana. Essa placa aqui, ela tem um movimento para cá. Então ela converge para a de Nazca, ó. Ela é destrutiva, terremotos. Agora olha o movimento, ó, a setinha está apontando, não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui o movimento. Se a da América do Sul vai para cá, a da África vai nesse sentido, o contrário. Então elas não se chocam, elas têm esse movimento. Então ela expele magma. Fato é disso que a maior montanha do mundo está dentro do mar. É a dorsal mesoatlântica, ela está aqui, ó. Todo mundo acha que o Himalaia é a mais alta do mundo. Mais alta. No continente, a Cordilheira dos Andes é maior que o Himalaia. Olha só a Cordilheira dos Andes, ó. Dá para você ver até aqui, ó, né? Sem medir nada, dá para você só olhar e perceber. A Cordilheira dos Andes no continente é a maior, mas absolutamente maior do mundo é a dorsal mesoatlântica. Ela está aqui, ó. E ela é formada pelo encontro dessas placas. São montanhas formadas dentro do mar, que são submersas. Quando essa montanha recebe tanto magma, também, né, um vulcão, porque ali expele magma, chega a sair, né, ela pode formar uma ilha vulcânica, tá, ou um vulcão mesmo, o caso do Krakatoa, que fica na Indonésia, tá, muito conhecido, enfim. Então você tem aqui a dorsal mesoatlântica, tá? Tem outras dorsais, aqui também tem dorsal, depois eu vou mostrar melhor isso para vocês, tá? Então tem três movimentos, tá? Divergente, né, convergente, transformante e transcorrente, tá? Depois eu tenho um slidezinho que vai falar também do próprio movimento, tá aí, ó. Convergente ou destrutivo, divergente ou construtivo, né? Transversais, transformantes ou conservativo. Deixa eu só voltar aqui uma coisinha, porque ela fazia um movimento aqui. Vou voltar aqui o slide para ver se ela faz. Não está fazendo. Só um minutinho, pessoal.